Multiversal Flaviano. Eu estava analisando a vida, mas ele está perguntando com relação ao nome. Olha, o nome Matias e Mateus é a mesma coisa. Matatias e Mateus é a mesma estrutura lexicográfica, né? Agora, a história de Mateus, como cobrador de imposto, Levi, filho de Alfeu, era o Mateus, né? Então, tem que analisar aí para ver se em alguma maneira há alguma semelhança. Agora, um detalhe: o José de Matias, quanto é um trocadilho, o José de Arimateia é um trocadilho para o José de Matias. Porque o José de Arimateia foi aquele que pediu o corpo de um entre três crucificados. Da mesma forma como o José de Matias, que é o Flávio José, pediu o corpo de um entre três crucificados. E apenas um sobreviveu àquela crucificação. Então, esse fato está em. Eu tinha falado Guerra dos Judeus, mas está em Antiguidade, né? Está em Antiguidade judaicas, e em que Flávio José ele pede ao imperador Tito, um fato contado como se verdade fosse, pede a Tito que tire da cruz três crucificados, um deles sobrevive, que é entre aspas, o ressuscita. Então, quem pediu o Isso aí corpo? está em Guerra dos José Judeus de mesmo. Matéria. O quê? O quê, Está em Francis? guerra mesmo. Está em guerra? Então, então José de Matias pede o corpo a Roma. Da mesma forma como José de Arimateia pede o corpo a Roma. Então, é um espelhamento muito sincrônico. E o José de Matias, uma outra coisa muito importante é que quem foram os candidatos a substituir o Judas, Alabai, Deflaço, Necanda, quem foi? Quem foram? Judas, observe, Judas se matou. Nós vimos que Judas é o estereótipo de quem? Dos judeus. Os judeus se mataram. Aonde? Na guerra. Então, depois que os judeus se mataram, quem foi a voz que representou essa história judaica? Depois que Judas morreu, quem foram os dois apresentados para substituir Judas? Quem foi? José e Matias. Alai, olha, José e Matias são apresentados para substituir o Judas. Então, nós temos aí outro espelhamento, porque José de Matias, Flávio Josefo, ele sim foi a voz judaica que explicou de fato o que aconteceu na guerra, porque as vozes dos judeus, as vozes inclusive dos escritores inimigos de Flávio Josefo, essas vozes não tinham vez, essas vozes foram cessadas. Justo de Tiberíades, a voz de Flávio Josefo sobrepujou a voz de Justo de Tiberíades. Os judeus estão destruídos, estão mortos. E Flávio Josefo é essa testemunha. É esse cara que viu e que contou. Ou seja, José de Matias, Flávio José de Matias substitui a voz dos judeus que morreram na guerra. Da mesma forma como José e Matias são os candidatos a substituir Judas, que é o estereótipo dos judeus. Até aqui o pai me revelou, viu, Francis? O que eu falar a partir daqui será de mim mesmo. Tá certo. E Josefa também ele é representado em algumas passagens, né? Por exemplo, você tem... A gente vai trazer isso daqui para vocês quando a gente falar de psicologia, mas eu só adiantando essa, por exemplo, Jesus com 12 anos, ele vai no templo e ele ensina os líderes, os sacerdotes. Josefa tem a mesma história. Josefa, com 14 anos, ele está dando aula. Ele conhece tudo sobre a literatura, as leis. E esses senhores vêm para Josefa para pedir para ele ensinar eles. Aí alguém vai dizer, não, mas Jesus tinha 12, Josefa tem 14. Cara, não pode ser, a pegada não pode ser tão explícita, tá? Mas é isso. Então, o autor vai pegando pedacinhos de toda a história, né? Por exemplo, o Vespasiano, a gente mostrou que ele fazia milagres de cuspir no olho, no ouvido e curar igual Jesus. Então, a história, o Evangelho, ele não é baseado... Vespasiano não pegou a história de Jesus e aplicou nele, não. Ao contrário. A história de Vespasiano foi tirada de Vespasiano e colocada
alocada em Jesus, tá? Vocês têm que ter essa mentalidade, tá?